Vamos então dar início a este webinar, a Infecciologia na resposta à Covid. Começo por me apresentar, o meu nome é Joaquim Oliveira, sou chefe de serviço de doenças infecciosas do CHUC, responsável pelo laboratório da infecção por VIH e assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Estou aqui por delegação do Presidente da Direção do Colégio de Doenças Infecciosas, Dr. António Vieira, a quem agradeço desde já a confiança. Apenas 2 ou 3 breves considerações antes de passar a palavra aos participantes. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento ao Dr. Carlos Cortes pelo repto que lançou o Colégio de Doenças Infecciosas para organizar este webinar. Em segundo lugar, um agradecimento a todos os participantes por terem aceito com o esforço adicional exigido nesta época em que estamos sob uma grande pressão física, psicológica e emocional. No entanto, nesta fase parece-me indispensável partilhar as vivências de quem esteve realmente desde a primeira hora na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19. Terceiro, apenas 2 ou 3 números para contextualizar. Todos sabemos que isto se iniciou na China, no final do ano passado. Ontem, o relatório da OMS apontava para, a nível mundial, cerca de 13 milhões de infecções e 570 mil mortos. Em Portugal, os dados hoje publicados pela DGS, temos mais de 47 mil casos, de que resultaram 1.676 mortos. Relembrar que em Portugal os primeiros casos foram reportados em 2 de março, o que dá, de facto, a magnitude da ameaça e da rapidez de propagação, pese embora a continuada desvalorização por parte de alguns dirigentes políticos a nível mundial. Muitas análises e balanços têm sido feitos e muitos outros seguirão acerca da resposta a esta pandemia. A mim apraz-me relevar teve a capacidade de se reorganizar profundamente para dar resposta a esta ameaça de saúde pública. Seguramente houve danos colaterais que importa avaliar, nomeadamente pela concentração dos recursos na resposta à Covid, contrariamente a outras experiências, contudo, contrariamente a outras experiências muito próximo de nós, o Serviço Nacional de Saúde não entrou em colapso e manteve intacta a capacidade de resposta a quase todas as solicitações. Neste domínio, os infecciologistas foram atores determinantes, seguramente não os últimos. Não podemos deixar de considerar os decisores políticos como extremamente relevantes nesta participação e por isso é pertinente e oportuno este webinar que não foi mais cedo por manifesta incapacidade de organização. Não me alongando mais, vamos hoje ter um painel representativo dos maiores serviços envolvidos na resposta à Covid. Vamos ter testemunhos do Norte, do Hospital no ambulatório. Do Sul temos a perspectiva do internato de infecciologia do Hospital de Correio Cabral, na resposta ao no internamento e algumas reflexões do professor Kamal do Egas Muniz, na perspectiva da retoma da normalidade. Do Centro, eu próprio descreverei sumariamente a nossa experiência na manutenção da resposta à patologia não Covid, no internamento, mas também no ambulatório. A todos os participantes peço mais uma vez um esforço de contenção e capacidade de síntese. Todos têm seguramente uma experiência riquíssima e muitas histórias para contar e partilhar, contudo não queria que este webinar deslizasse demasiado e constituísse um obstáculo ao usufruto da merecida hora de jantar. Passo de imediato a palavra ao professor Dr. Rui Sarmento e Castro. Para os poucos que não o conhecem, o professor é chefe de serviço de doenças infecciosas, diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de Santo António e professor da Faculdade de Ciências Médicas Abel Salazar, e esteve profundamente envolvido na preparação e concretização da resposta à Covid-19 do Centro Hospitalar do Porto. Pedíamos, pois, o relato da sua experiência. Caro amigo, toma. Obrigado. Eu começava por agradecer, já o fizeste, mas acho que reforço isso. Eu gostava de agradecer à secção regional do Centro por esta iniciativa. Já é tardia, na minha opinião, já lá vão 4 meses, pelo menos, de pandemia,
E, de facto, os infecciologistas e, claro, outros colegas de outras áreas tiveram, de facto, digamos, um papel muito importante na contenção da pandemia. E eu tive o grato prazer de, a determinada altura, nos primeiros dias da pandemia, o Conselho de Administração me ter, digamos, convidado para coordenar todo o trabalho desta questão do Covid-19. O que foi para mim, francamente, uma experiência diferente daquilo que era a minha vida, não é? Mas foi uma experiência muito gratificante. E porquê? Nós constituímos, e falando no internamento, nós tivemos que constituir várias equipas sucessivamente para dar resposta à afluência dos doentes ao internamento. Essas equipas tinham, de facto, muitos infecciologistas, mas também tinham internistas, também tinham gente da pneumologia, da gastroenterologia, da endocrinologia, enfim, particularmente o Departamento de Medicina, que naturalmente, portanto, seria o maior dador, de facto, correspondeu muitíssimo bem àquilo que era necessário para dar resposta. Mas também outros departamentos, cirurgia, otorrino, ortopedia, etc. Enfim, tínhamos consultores dessas especialidades de apoio fixo às equipas que estavam no terreno. Bom, como é que isto foi? Uns dias antes de aparecer o primeiro doente com SARS, nós tínhamos feito naturalmente reuniões para estabelecer algumas diretivas. E algumas das diretivas, ou uma das coisas que eu acho que foi mais importante, foi dizermos que o hospital poderia ser o foco mais importante de disseminação das infecções. E então resolvemos pensar imediatamente em traçar circuitos de circulação dos doentes e dos não doentes, afastar, digamos, da urgência os, digamos, possíveis doentes também. A determinada altura foi mesmo necessário dizer não vai ninguém para o internamento ou ninguém é internado sem se fazer um teste, porque o que estava a acontecer era o que há pouco na conversa prévia o professor Kamal dizia, que a partir de determinada altura começava a aparecer muita gente infectada dentro do hospital, doentes e profissionais, que eram focos de disseminação. E isso também levou, e depois os outros colegas falaram nisso, a termos que alterar naturalmente a forma de atender os nossos doentes normais. Bom, como é que isto se passou para ir, digamos, enfim, à questão que vocês querem que eu desenvolva? Como é que isto se passou no Centro Hospitalar Universitário do Porto? O primeiro doente apareceu, de facto, no 1º de março, tinha já, ou por outra, fizemos-lhe um teste e esse teste foi positivo. E depois, no dia 2, como era necessário confirmar esse primeiro teste, portanto, às 3 da manhã tínhamos este doente diagnosticado. Era um colega nosso que vinha de Itália, da neve, e outros colegas do mesmo grupo, pelos vistos, também estavam infectados e aparentemente não se queixaram. Nesse dia, nós tínhamos já destinado que o Serviço de Doenças Infecciosas seria o primeiro serviço a receber estes doentes. Tínhamos e temos 6 camas de pressão negativa onde poderíamos isolar, depois temos mais outras 6 que também permitem isolamento, mas sem pressão negativa, e tínhamos combinado também previamente que, esgotadas essas 12 camas, teríamos que, digamos, transferir todos os restantes doentes não Covid, e eles foram parar a uma área de ortopedia, e os colegas foram também transferidos, os colegas que tinham que lhes dar apoio. O serviço esteve até o dia 12/15, tem 34 camas, até o dia 12/15 estava tudo bem, até que a determinada altura estava cheio. Por volta do 15 de março, o que é que aconteceu? É que o nosso serviço estava cheio, então tivemos que, entre aspas, invadir uma enfermaria de medicina interna. Essa enfermaria tinha 26 camas e encheu em 2 dias. E logo tivemos que saltar para uma outra que tinha 37. Isto, portanto, dava já à volta de 100 camas e essa outra
medicina B, também encheu em 2 dias. Isto quer dizer que por volta de 25 de março tínhamos cerca de 100 doentes no hospital com Covid. As fontes eram muitas vezes desconhecidas, mas havia, digamos, gente, ou muita gente com contacto com familiares, contactos com colegas de lazer, digamos assim, alguns dos lares e também alguns de dentro do hospital, isto é, doentes que entravam infectados ou profissionais que entravam infectados e que infectaram outras pessoas. Portanto, foi isto que de facto resultou. Ora bem, nessa altura, nós decidimos abrir uma outra enfermaria, tudo na parte velha do hospital, porque por menor circulação de ar não havia problemas que poderiam aparecer na área nova que tem circulação de ar. Portanto, abrimos mais uma enfermaria, a neurocirurgia, que estava ligada também ao traumatismo crânioencefálico, portanto eram mais 40 camas. E estávamos nessa altura, portanto, no princípio de abril, primeira semana de abril, estávamos a dizer assim, bom, isto vai continuar e, portanto, vamos ter que abrir mais uma enfermaria. Surpreendentemente, portanto, nas vésperas da Páscoa, surpreendentemente, esta invasão de doentes, de facto, surpreendeu-nos muito que não deixaram de aparecer. A situação, a partir daí, acalmou muito. Hoje em dia, eu posso dizer-vos que temos dois indivíduos internados no serviço e que estão praticamente prontos para sair, e 2 outros que transferimos para os cuidados intensivos. Um foi estubado ontem, portanto, aparentemente daqui a pouco tempo terá alta, vamos ver, mas terá alta. E o outro, esse está a precisar provavelmente de ser entubado mesmo. Não está bem, mas enfim, portanto, depois os colegas dos cuidados intensivos irão decidir. Portanto, isto foi, digamos, o que no tempo aconteceu. Estas 4 enfermarias eram coordenadas sempre por um infecciologista e um colega bom, trabalhar com equipas pluridisciplinares, que aliás também gostaram imenso de trabalhar assim, porque não estavam habituadas, cada um no seu serviço, não estavam habituadas de trocar, enfim, impressões com os outros, ensinamentos, etc. Isso foi extremamente importante. Para não vos levar mais tempo, deixem-me dizer-vos mais ou menos isto, que é, nós o que é que fizemos até 20 de maio, que é o balanço que eu tenho mais concreto. Até o dia 20 de maio nós tínhamos internado nas 4 enfermarias 333 indivíduos. E haveria também cerca de 30 e qualquer coisa, portanto também no somatório, cerca de 30 indivíduos que terão passado pelos cuidados intensivos. Desses 33, os géneros eram praticamente idênticos, homens e mulheres era praticamente a mesma coisa. A idade média era 70 anos e a mediana de 72,5. O mais jovem tinha 11 anos e o mais idoso tinha 101 anos, que entrou e faleceu passados 2 dias. 70% dos doentes apresentavam febre na entrada, 60% fizeram oxigênio, 1% do oxigênio, mas com máscaras de alto fluxo, hidroxicloroquina, cerca de 58% fizeram, lopinavir, penso que foram 2 doentes, 0,6%, remdesivir, um caso, 0,3%, e em cerca de 8,1% corticoterapia. Mas nós não conseguimos tirar conclusões nenhumas. Não tivemos problemas de toxicidade com a hidroxicloroquina, mas também não apuramos resultados, francamente. Destes 300 e tal, de cerca de 10% foram para os cuidados intensivos, como vos disse, e também já vos referi que em 110 casos era desconhecido o contacto, e os outros ou eram familiares ou doentes já internados previamente, e assim, eu não sei se quer, nós
Globalmente no hospital fizeram cerca de 1100 doentes, foram portanto, detectados 1100 até hoje. Mas, é assim, o que é que se passa? É que, de facto, nas últimas semanas é um de cada vez, não é? Enquanto que anteriormente tínhamos umas dezenas, agora é um de cada vez. E não diria mais nada, pronto, isto de facto deu muito trabalho. Hoje em dia os doentes que estão a aparecer são diferentes, são já mais jovens, menos necessidades de internamento e a sua saúde pública tem pegado, penso que bem nestes indivíduos, porque de facto não desaparecem tantos, como o Rosário também tinha dito há pouco, que de facto já não estava a acontecer isso. Ok? Muito obrigado, Rui. Obrigado pela partilha da experiência e por te manteres dentro do tempo previsto. Passávamos agora ao Sul para colher uma perspectiva de um hospital também de primeira linha, que esteve desde a primeira hora, que aliás já tem uma tradição grande na resposta às doenças emergentes e que é o Hospital Curri Cabral. Temos hoje aqui a visão de uma jovem interna do Internato de Doenças Infecciosas do Hospital de Curri Cabral, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, doutora Margarida Torres, a quem passamos de imediato a palavra para nos relatar a sua visão da resposta do internamento de doenças infecciosas na luta contra o Covid. Doutora Margarida. Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer esta oportunidade e fazendo uma... já referiu, o Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Curri Cabral é um centro de referência nacional para o internamento de adultos em situações de epidemia ou de pandemia, de acordo com os planos de contingência da Direção-Geral de Saúde. Já recebeu doentes, por exemplo, durante a pandemia pelo vírus influenza H1N1 em 2009, no surto de sarampo de 2017-2018. Este ano apresentou-se como um centro de referência desde o início da pandemia pelo novo e do Hospital de São João. O serviço é constituído por 2 alas, uma com 14 quartos de pressão negativa e a outra tem 4 enfermarias de 4 camas e 6 quartos de isolamento de contacto. Com a expansão da pandemia e o aparecimento de casos na Europa, era evidente que não iríamos escapar à sua chegada a Portugal e que o nosso serviço iria receber doentes Covid. Começaram-se então a definir os circuitos, inicialmente adaptada à situação. Nestes quartos todos têm uma adufa, o que permite estabelecer, que já estejam estabelecidas as áreas limpas e as áreas sujas, que nunca se cruzam, e o sistema de recolha do lixo também se faz diretamente do quarto do doente para o exterior, sem passar na zona limpa. Por outro lado, na enfermaria já foram necessárias fazer mais adaptações. Foi necessário definir locais para vestir e despir os equipamentos no exterior do quarto. Circula no exterior dos quartos, os profissionais têm de circular com máscara cirúrgica, a higienização das superfícies tem de ser ainda mais frequente, mas apesar de estarem já as 2 alas, quase desde o início, dedicadas a doentes Covid, todos os doentes que sejam submetidos a procedimentos que gerem aerossóis, por exemplo, os doentes em ventilação não invasiva ou a fazer oxigenoterapia de alto débito, são sempre internados. Neste momento, e bastante recentemente, a enfermaria também já tem equipamento que permite estabelecer pressão negativa dentro de todos os quartos. É uma mais-valia nesta situação e também poderá vir a ser, se acontecerem situações semelhantes no futuro. Em relação à preparação dos profissionais de saúde para a utilização dos equipamentos, dentro do serviço de doenças infecciosas e dos profissionais deste serviço, foi relativamente simples. O serviço já, desde há vários anos, que tem um protocolo estabelecido e que tem vindo a ser treinado para receber casos de ébola, e pegou-se neste protocolo e fizeram-se alterações para o ajustar à situação atual, nomeadamente alterar a utilização do fato completo para o uso de batas impermeáveis, isto ajustando às vias de transmissão do vírus. Adicionalmente, passou a ser obrigatória a utilização
e é recomendado a todos os profissionais que tomem banho no final das suas atividades e antes de abandonarem o hospital. Outra grande mudança que ocorreu no nosso serviço foi ao nível das escalas de serviço. Isto aconteceu para todos os profissionais, mas no caso dos médicos passou a haver uma equipa constituída por 5 a 6 médicos, no mínimo, inclusivamente ao fim de semana, e por 2 médicos em presença física no período noturno. Foi também aberto no Hospital Correio Cabral, numa área à parte, um posto de rastreio avançado, que é o equivalente aos ADCs da comunidade. Lá recebíamos doentes referenciados desde a linha de saúde 24, delegados de saúde, colegas de medicina geral e familiar, e eram médicos que estavam a rastrear estes doentes pela eventual necessidade de ser preciso uma avaliação clínica, dado que por vezes nos internados a partir deste posto. Em geral, estavam presentes 3 médicos em cada turno de 4 horas, sempre com um infecciologista a fazer parte da equipa. Os doentes com testes positivos e sem necessidade de internamento iniciavam então um acompanhamento por uma equipa de médicos que contactava os doentes a cada 3 a 7 dias para fazer avaliação, acompanhamento da evolução dos seus sintomas. No pico de atividade, chegámos a acompanhar mais de 300 doentes em simultâneo em contexto ambulatório. Durante o mês de março e abril tivemos um grande apoio dos colegas de cirurgia, colegas internos de cirurgia geral nesta atividade, mas que acabaram por ter de retomar a sua atividade cirúrgica e então passámos a ser nós, na infecciologia, a fazer este acompanhamento, embora por um curto período de tempo, porque isto coincidiu com que permitia inserir os doentes nesta plataforma e que eles passassem a ser seguidos por colegas de medicina geral e familiar. Portanto, nesta fase e até esta altura, nós fazíamos o contacto com os doentes para comunicar resultados e para reagendar testes no nosso posto. Também, desde mês de junho, o posto passou a estar dedicado praticamente ao rastreio pré-internamento ou pré-procedimento, uma vez que foi retomada a atividade, grande parte da atividade do hospital, e portanto já mudou um bocadinho o género de doentes que nos chegavam e no início deste mês decidiu-se então que passaria o posto a estar ao cuidado dos técnicos de patologia clínica e estamos então nesta fase de transição agora. Atividade muito intenso, com uma duração de algumas semanas, à semelhança do que estávamos a ver que acontecia em Espanha e em Itália. Tivemos, de facto, grande receio que os serviços não conseguissem dar resposta, principalmente as unidades de cuidados intensivos. Felizmente, devido às medidas que foram instituídas a nível nacional, esta situação não se verificou na região de Lisboa, o que fez com que o número de casos evoluísse de forma bastante controlada. São mais de 4 meses de trabalho intenso, mantido, e ainda não há perspectiva de uma redução significativa a curto prazo. Com o passar do tempo, de facto, o quadro clínico e a progressão da doença já nos são mais claros e a gestão dos doentes também já começa a ser mais fácil, mas ainda temos muitas áreas desconhecidas, nomeadamente no que se refere à terapêutica dirigida. Então, dizem e que surgem com uma frequência quase semanal. Depois também vamos tendo ainda dificuldade, por exemplo, com o rastreio dos doentes, ou seja, se deverão ser testados todos os doentes que vão ser internados ou operados, inclusivamente os doentes de cirurgia de ambulatório, se fará sentido voltar a testar doentes que já cumpriram os critérios de cura, quer seja para entrar no circuito hospitalar, quer para viajar ou para qualquer outra circunstância. A cirúrgica que
define que os doentes curados não devem repetir teste, mas a questão não é respondida para uma série de outras situações. Falando muito brevemente dos dados do nosso serviço, o primeiro caso de Covid no nosso serviço foi diagnosticado no dia 3 de março, um caso importado de Itália, e até ao dia de hoje tivemos 354 doentes internados no nosso serviço. 10% necessitaram de transferência para a unidade de cuidados intensivos, e não estou a contabilizar nestes números os doentes que estiveram internados no Serviço de Medicina Interna do Hospital Corri Cabral, que também se mantém dedicado aos doentes Covid. Iniciou este acompanhamento quando, algumas semanas depois do início da pandemia chegar ao nosso país e de nós já termos o nosso serviço sem vagas. Ou com comorbilidades, mas não exclusivamente. Conseguimos lembrar-nos de vários casos muito graves, inclusivamente a precisar de internamento em unidade de cuidados intensivos, de pessoas jovens, sem patologia prévia, desde jovens com 18 anos aos 30 anos, claro, com o predomínio nas idades mais acima. O trabalho do Serviço de Doenças Infecciosas, trabalho esteve a funcionar a unidade do Corri Cabral e a unidade em São José, e a ajuda que vários internos, foi um trabalho, no fundo, de colegas que se voluntariaram de diferentes especialidades médicas e cirúrgicas, deram-nos apoio principalmente no posto de rastreio, mas também tivemos colegas de pneumologia que estiveram durante vários meses no nosso internamento, à grande procura de cuidados de saúde que se verificou nos últimos meses. Por fim, e como interna, naturalmente nunca pensei que fosse viver uma pandemia durante o meu internato. Por um lado, foi uma experiência muito interessante e muito enriquecedora, por toda a adaptação a que obrigou, por ter de lidar com doentes com uma patologia sobre a qual se sabe tão pouco, mas com arrastada situação começa a faltar o desafio do diagnóstico e a variedade de patologia que caracteriza a nossa especialidade. O prejuízo formativo passa por isto e passa também pela necessidade de adiar muitos estágios, o que a mim, como uma interna de terceiro ano, e ainda tenho 2 anos pela frente, não me afeta, porque ainda consigo, em princípio, adiá-los, mas poderá afetar a formação de colegas em fases mais avançadas do internato. E pronto. Muito obrigado, Margarida. É uma perspectiva que deixa muitas questões por responder e para discutirmos, nomeadamente o impacto na formação, entre muitas outras questões que deixou. Voltávamos agora ao norte, agora na perspectiva da resposta no ambulatório. Convém, antes de mais, salientar, como já foi, aliás, focado, que nas primeiras semanas da epidemia a resposta da saúde pública não estava ainda devidamente estruturada e consolidada aos hospitais no acompanhamento dos doentes também em ambulatório. Doutora Rosário Sorrão, do Centro Hospitalar de São João, que é chefe de serviço de doenças infecciosas e responsável pela área de ambulatório da infecção VIH e também assistente convidada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, vai nos trazer a experiência aqui do seu centro neste âmbito. Doutora Rosário, por favor. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Por estar aqui presente, agradecer também à Ordem dos Médicos, só corrigir uma coisa, não sou chefe de serviço, eu sou assistente hospitalar gravado. Então, eu vou falar mesmo só da resposta do ambulatório, portanto, a resposta do Centro Hospitalar São João, e já vão perceber porque é que eu digo Centro Hospitalar São João e não Serviço de Doenças Infecciosas, à pandemia do Covid-19 no ambulatório, embora tenha sido uma das primeiras a ser criada no país, eu acho que provavelmente foi mesmo a primeira,
E mesmo assim eu acho que esta resposta primou pela organização e pela eficiência. E acho que só foi assim porque temos uma liderança que está sempre presente. O diretor do nosso serviço, o professor Dr. António Sarmento, foi provavelmente a pessoa que mais viveu e que mais passou tempo no serviço nestes 4 meses. Acompanhado pela doutora Margarida Tavares, que é responsável do nosso serviço para as doenças emergentes, no seguimento dos doentes em ambulatório, partiu dela, ajudada evidentemente por colegas do nosso serviço. Assim, começamos a seguir estes doentes pelos colegas de infecciosas, mas rapidamente percebemos que era completamente impossível sermos só nós, aliás, porque a maioria dos nossos colegas, mesmo aqueles que trabalhavam no hospital dia, tiveram que passar para o internamento, e portanto éramos poucos aqueles que estávamos a dar sim, sendo, por isso é que eu digo que isso foi uma resposta do centro hospitalar, porque rapidamente se criou uma equipa multidisciplinar e foram colegas que se voluntariaram e vieram ter connosco, e assim criamos uma equipa de 23 colegas, que englobou de colegas de imunoalergologia, de dermatologia, de anatomia patológica e de reumatologia. E eu lembro-me do professor dizer isto durante a pandemia, realmente é verdade, não são as pessoas, são as pessoas como as... E acho que isto mostra bem todo o apoio que nós fizemos durante estes, provavelmente para nós foi mais março, abril e maio, foram os meses piores, sobretudo março e abril, em que passámos muitas horas, é verdade, todos no hospital, não havia fins de semana, não havia feriados, e portanto todos trabalhámos durante todo o dia e muitos até ao início da noite. Os restaurantes que durante todo este período nos forneceram as refeições de almoço e de jantar, o que muito nos ajudou. Mas, apesar do trabalho, acho que foram momentos nunca antes vividos, pelo menos a minha experiência, nunca antes vividos destas equipas multidisciplinares, e o professor Luís também já falou delas. Eu acho que realmente o SNS tem capacidade que nós provavelmente desconhecemos e aqui que foram postas à prova e que resultaram muito pela parte da direção clínica e do diretor do nosso hospital, o Fernando Araújo, sempre mostrado por parte deles o apoio, porque esse apoio foi traduzido na rapidez com que tudo era conseguido, tudo o que a doutora Margarida Tavares pedia para se criar estas consultas foi tudo muito rápido, tudo foi conseguido rapidamente, só assim é que conseguíamos dar resposta, e tudo foi criado rapidamente, e depois também foram ao nosso serviço, que visitaram o nosso serviço, acho que demonstra bem o apoio que nos deram e para além do reconhecimento do nosso trabalho, verdade seja dito. Portanto, foi criado logo no dia 29 de março um protocolo para gestão do doente em ambulatório, e um protocolo em que estava tudo escrito, tudo foi bem definido, desde o seu âmbito, à operacionalidade, à sua operacionalidade, como referenciar para o hospital em caso de agravamento clínico dos doentes, os sinais de gravidade depois em ambulatório, até à declaração de recuperação que era enviada por e-mail para os doentes depois de atingir a recuperação. Como o Dr. Joaquim Oliveira já referiu, este apoio no ambulatório, no nível hospitalar, neste início de pandemia foi muito importante, porque não existia, como a doutora Margarida falou, a tal plataforma do Trans-Covid. E para nós, provavelmente para o Sul, já não houve tanto este problema como nós tivemos inventar, entre aspas, mas acho que com muito boa organização conseguimos. Assim, esta consulta destinava-se aos doentes Covid-19 que não tinham critérios de gravidade, portanto, para serem internados, e que se encontravam em isolamento domiciliário, e as principais funções desta consulta era comunicar aos doentes o diagnóstico de Covid-19, portanto, eles, após terem tido alta do serviço de urgência, onde era feito
o teste no dia seguinte, tínhamos. Ou então, se o doente tinha estado internado e depois teve alta, continuava o seguimento, por exemplo, se ainda saía com um teste positivo, continuava o seguimento nessa consulta que nós chamamos de consulta de Covid-LAB. Além disso, além de dar o diagnóstico e informar o doente, havíamos depois a monitorização de toda a evolução clínica dos doentes, quer após a alta, quer do internamento, quer aqueles que não foram internados em ambulatório, e nestes tiveram, falei antes, o problema de surgirem sinais de gravidade. Alguns doentes tiveram, quando chegava àquela segunda semana em que nós sabemos que pode haver agravamento da doença, alguns doentes tiveram que ser internados, portanto, ser chamados e ser internados no nosso hospital. A identificação, portanto, dos doentes com agravamento e necessidade de referenciação ao hospital, tudo estava escrito, como devíamos referenciar estes doentes ao hospital, qual era o circuito que devíamos seguir, a quem devíamos comunicar, se era necessário identificar o doente, se a pessoa não tinha veículo próprio para se dirigir ou se não tinha ninguém que conseguisse trazer ao hospital. E depois, além disto, estava mais a função dessa consulta também identificar os doentes com critérios depois para iniciar o protocolo de recuperação. E se bem se lembram, naquele início ainda era um protocolo que obrigava a 2 testes, com espaço entre eles de 24 horas. Tínhamos outra consulta que nós chamámos de Covid-Drive, onde os doentes vinham fazer o teste e depois, no dia seguinte, tínhamos que telefonar na mesma forma, dizer o resultado, se era positivo, remarcar no teste, ou se era negativo, marcar também o segundo teste para poder ter alta. Portanto, tudo isto, acho que foi no início, foi emocionante, houve muitas consultas, 300 consultas por dia para telefonar, e depois nós tínhamos 2 consultas a doada, e depois tínhamos os doentes que tinham do drive, que tinham feito o teste, também tínhamos que telefonar, portanto eram imensas consultas que nós tínhamos que fazer por dia. Consultas, muitas delas demoradas, porque as pessoas tinham muitas questões no início para colocar, muitas, depois ao longo do tempo as pessoas que estavam na consulta do drive, com vários testes fazendo de recuperação e sempre sozinhos, outros com mais familiares também positivos. A questão, muitas vezes também tivemos que pedir consulta de apoio de consulta de psicologia. Questões mesmo também laborais, que se puseram muitas vezes no início desta pandemia. E muitas vezes também não era só a questão da própria pessoa para quem estávamos a ligar, tínhamos logo problemas, alguém da família, onde é que se devia dirigir. Eu acho que foi um apoio muito importante para estes doentes, nós recebemos muitos feedbacks positivos dessas pessoas que foram acompanhadas nesta consulta e portanto, acho que nos correu muito bem. E eu ia só apresentar aqui, vou ver se consigo compartilhar com vocês os resultados que nós tivemos daqui da nossa, da nossa consulta. Portanto, estes são a fazer de março até 12 de julho, são os dados que nós temos. Nós começamos ainda no início, enquanto não tínhamos a consulta drive, os doentes eram seguidos na consulta do lado e íamos fazer o teste de recuperação ao domicílio. Portanto, ainda tivemos aqui uns imagens que até não estão contabilizados, ainda não existia a consulta formada mesmo. E depois, vejam juntos que ainda fizemos consultas de domicílio, muitos nos lares, de se deslocar ao hospital. Depois, a última consulta, que nos vem aqui, a consulta lá, portanto, foi a consultação criada para o ambulatório para seguir estes doentes, e vejam o número de consultas que nós fizemos ao longo destes meses, agora são muitos meses, como podem ver, e depois a tal consulta drive, onde os doentes vinham fazer os testes
1, 2, mais testes de 3, 4, tivemos doentes que tínhamos em seguimento e que também já tem vindo a crescer. No total, vocês não veem, mas são mais de 11.000 consultas no total dessas todas. E criamos agora também, recentemente, como podem ver, só para 28 de junho, a consulta de doenças emergentes, que é a responsabilidade da doutora Maria Tavares, para consultas que nos estavam a ser pedidas, que é pela ALERT, vindas dos centros de saúde, de doentes que já estavam, que se mantinham com testes há muito tempo, que não conseguiam, que não tinham nenhum teste negativo, e mesmo também no nosso seguimento, tivemos casos de famílias que alguns ficavam negativos ao fim de um mês e meio, mas nessa família tivemos algumas pessoas, alguns até os mais jovens, que ficavam mantidos positivos para além de 60, 70, 80 dias. Criámos esta consulta para fazer de doentes com Covid, que tem vindo a crescer, e também para mesmo para dar resposta a estas consultas. Ainda hoje, por exemplo, recebemos 2 consultas dos colegas de medicina geral e familiar que nos pedem para observar doentes que ficam com dúvidas do que é que é onde fazer. Portanto, em que é pedido, além da repetição do teste, é pedido também para a cultura também de vídeo. Eu acho que foi muito emocionante esta colaboração, esta equipa multidisciplinar, seguimento de doentes em ambulatório. Temos saudades todos daquilo que embora quando nos cruzamos com os colegas de todas as especialidades nos corredores, temos saudades daquilo que é evidente. Acho que foi muito importante para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Rosário. Os aspectos positivos desta luta que tivemos, que levou à aproximação também com outras especialidades. Voltávamos agora a Lisboa, desta vez para refletir um pouco na retoma da normalidade, ou de uma nova normalidade, ou na normalidade possível. Temos o prazer de ter connosco o professor Kamal Mansinho, do Hospital de Egas Muniz, onde é chefe convidado da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa. E esperávamos então pelo professor Kamal para nos refletir um pouco neste desafio que é voltar à normalidade. Quando e como? Muito obrigado, Dr. Joaquim Oliveira. Quero agradecer à Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos a amabilidade do convite, através de si cumprimentar o Dr. António Vieira, Presidente do Colégio da nossa especialidade, cumprimentar todos os colegas do painel e propor-me de facto a refletir sobre a retoma da normalidade, quando e como. Efetivamente é nesta fase em que a pandemia começa a entrar num período de menor pressão sobre o serviço de internamento. Um pouco tal como o Dr. Joaquim Oliveira falou há bocado, o objetivo não é, com este diagrama, apresentar os números, mas apenas, olhando para o mapa, refletir um pouco de que temos 2 variáveis para pensar em termos de retorno a uma certa normalidade. Por um lado, o que nós verificamos quando olhamos para este mapa é que a frequência é variável, a distribuição geoespacial e temporal muito heterogénea desta doença causada pela SARS
SARS-CoV-2 no nosso país, e se a isto associarmos a necessidade de dispormos de meios mais rigorosos para compreender melhor a duração da imunidade individual e comunitária desencadeada por este coronavírus, percebemos que estamos perante um teste complexo para a nossa capacidade de decisão em relação ao retorno a uma certa normalidade, ou à normalidade possível, como dizias há bocado, Joaquim Oliveira, e à renovação dos modelos de organização de alguns setores assistenciais dos nossos serviços. A partir do ângulo do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, onde trabalho, e da região abrangida pelo ACES de Lisboa Ocidental e por Oeiras, recordo-vos que o serviço inicialmente esteve concentrado no Hospital de Egas Muniz, dispondo de 22 camas de internamento e 12 camas de unidade de cuidados intensivos, e esta deslocação, motivos de concentração de recursos e rendibilização dos meios disponíveis para o Hospital de São Francisco Xavier, deslocando para uma promada, permitiu a disponibilidade ou capacitação para 103 camas do setor de internamento, com 45 camas da unidade de cuidados intensivos, tendo em conta que o serviço de urgência se concentrava também ao nível do Hospital de São Francisco Xavier, e o serviço os doentes Covid-19 para o Hospital de São Francisco Xavier, que passou também a ter capacidade de garantir sessões de hemodiálise a estes doentes. Se é verdade que no decurso da primeira vaga pandémica as consequências iniciais da infecção por SARS-CoV-2 se refletiram principalmente ao nível do internamento hospitalar e da unidade dos cuidados intensivos, embora sem ruptura, medida que se assiste à maturação da pandemia, de acordo com cada uma das regiões do país e dentro de cada cidade, de áreas geográficas específicas, o enfoque tende a deslocar-se para a comunidade, manifestando-se através do ressurgimento de focos em áreas geográficas e em setores produtivos muito específicos. Eu estou a pensar, por exemplo, naquilo que aconteceu na Azambuja, por exemplo. Também novos ajustamentos específicos das prioridades perante uma realidade dinâmica e que necessariamente passou a ser diferente daquela que levou à concepção das estruturas de resposta para o período inicial da pandemia. Este é apenas o panorama do movimento do nosso internamento, inicialmente no Hospital de Egas Muniz até ao dia 24 de abril, e depois prolongou-se em sobreposição entre, aliás, 2 de abril, entre 2 de abril e o dia 14 de julho, nós internámos um total de 320 doentes, com cerca de 10% dos óbitos, e uma transferência para a unidade de cuidados intensivos de cerca de 19%. Isto coloca-nos efetivamente algumas questões sobre a incerteza da gestão desta epidemia, porque, por um lado, Torres falava quando apresentou, há pouca clareza ainda sobre a forma mais efetiva para garantir e medir a adesão e o impacto das medidas de distanciamento físico. Perguntamos-nos muitas vezes que protocolos laboratoriais adotar, a quem e em que circunstâncias, para podermos retomar com segurança a atividade normal dos serviços, dos vários serviços do hospital, sem os e que resultam da eclosão de surtos de Covid-19, mesmo em doentes que à data da admissão tinham sido previamente testados. Perguntamos-nos como abordar e articular, e este problema da articulação é particularmente crítico
e articular os doentes que necessitam de diferentes níveis de cuidados e, mais uma vez, para retomar a normalidade e para responder a esta questão quando e como, fica também uma terceira pergunta: ou se interrompe esta normalidade no cotidiano da atividade hospitalar ou da atividade do ambulatório. Utilizaremos os critérios das vagas de cuidados intensivos por 10.000 habitantes, como tem sido adotado nos Estados Unidos, considerando o nível de alerta, ocupação de 35 camas por 10.000 adultos em unidades de cuidados intensivos como o limiar da ativação, como um limiar de desativação. O tempo e a análise da nossa experiência acumulada permitirá encontrar algumas das respostas que nós continuamos à procura delas nesta fase de alguma retoma e de alguma tentativa da normalidade. Daí que a cadência e o retorno da normalidade é ditada pela conjugação de dois fatores críticos: do vírus. Por outro lado, temos a gravidade que exprime o alcance ou a escala, se quiserem, a morbilidade e a mortalidade associadas ao Covid-19 ou à infecção por SARS-CoV-2. Enquanto o acesso a modelos epidemiológicos, a esta frequência das novas infecções e à informação sobre para podermos definir qual será a nossa cadência de retorno a uma certa normalidade, e ela dependerá de cada zona geográfica e dentro de uma mesma zona geográfica de áreas muito específicas. E estou a lembrar-me, por exemplo, do centro hospitalar onde eu trabalho, de Lisboa Ocidental, que também serve de apoio ao Hospital Fernando da Fonseca em Sintra. Estas duas unidades geográficas, seja de comunitárias, que nos obriga a estarmos permanentemente atentos e a validar o número de novas infecções e o número de infecções graves que vão chegando para ajustarmos a nossa capacidade. A questão mais crítica, e que também a Margarida tocou quando falou, que era como efetuar a translação desta informação em estratégias operativas consistentes, integradas e de facto com alguma dificuldade. Vamos tendo um conjunto de normas que vão sendo publicadas. A verdade é que muitas vezes algumas destas normas repetem para outras que já foram publicadas e que ainda não foram atualizadas, levando a uma acumulação de doentes em internamento, por exemplo, quando se adota o critério de 2 testes de amplificação molecular negativos para os doentes sintomáticos que estavam internados. Quando nós pensamos no retorno a uma certa normalidade, teremos 2 objetivos essenciais presentes. Por um lado, garantir a proteção das vidas das pessoas que nos procuram. Por outro, restaurar os meios de subsistência individuais e comunitários, eu diria os meios de subsistência das próprias instituições ao retomar a normalidade das suas atividades. Uma diversidade de cenários contra o SARS-CoV-2 e pensando em cenários até 2005, e portanto aquilo que se pretende com esta reflexão, neste pensar sobre o retorno à normalidade, é preparar-nos para uma possível transmissão sustentada de SARS-CoV-2 na comunidade, e há um trabalho muito interessante que foi publicado na Science este ano, às quais vamos ter que prestar uma atenção particular. Se adotarmos o cenário de uma imunidade contra a SARS-CoV-2 se atenuar nos mesmos moldes que a dos outros coronavírus
relacionados, então o que nós esperaremos é que ocorrerão surtos recorrentes no inverno, nestes próximos anos, e este estudo foi feito pensando em simulação do universo temporal de transmissão pandémica e pós-pandémica da SARS-coronavírus dependerão de vários fatores, dos quais vale a pena realçar a duração da imunidade e o nível de imunidade cruzada com outros beta-coronavírus, particularmente estes dois vírus que são a segunda causa mais frequente de constipação no inverno e que, se sabe hoje, embora não saibamos a magnitude, desencadeiam. E também o contrário é verdadeiro, isto é, a própria SARS-CoV-2 desencadeia uma imunidade cruzada contra qualquer um destes dois coronavírus sazonais, o que nos levaria também a pensar que uma monitorização cuidada através da serologia nos poderia fazer analisar a possibilidade do controlo da doença em termos de magnitude vírus da comunidade, ou o contrário, um desaparecimento de quadros associados aos coronavírus sazonais. Vale a pena ainda assim mantermos-nos atentos e terem atenção que dispomos neste momento de algumas medidas, nomeadamente a adoção das medidas de distanciamento físico, como essenciais para controlar a propagação da SARS-CoV-2. Ainda assim, e de medidas de prevenção, pensando um pouco na estratégia inglesa do test, track and trace. As medidas de distanciamento físico, e veja-se intermitente, uma vez que o distanciamento muito prolongado tem consequências devastadoras do ponto de vista social e do ponto de vista da própria resposta do hospital às outras patologias que não o VIH, podem constituir uma via importante para evitar a ruptura de capacidade da resposta de cuidados, que pode levar à ativação de medidas de distanciamento mais vigorosas, enquanto esperamos que a imunidade da população se desenvolva. E a questão também interessante e para a qual nos devemos preparar, que é começar a preparar o outono já, e em que a pergunta é se a gripe e a Covid-19 são ou não, causam doença potencialmente mortal, particularmente em idosos, em pessoas com outras comorbilidades. A instalação e a gravidade de Covid-19 no próximo outono e inverno é completamente incerta, ainda que tenhamos algumas avaliações por modulação, mas a verdade é que ela é incerta. A coinfecção entre Covid-19 e a gripe amplifica o risco de doença, não sabemos. Aumenta a excreção viral para qualquer uma destas doenças, também não sabemos, e portanto são fatores para os quais deveremos manter uma atenção muito particular, exatamente na perspectiva de tentar evitar o risco de uma amplificação destes, que resulta da conjugação ou da convergência do aparecimento simultâneo da Covid-19 e da gripe. Aliás, o epidemia de Covid-19 em curso e de uma epidemia simultânea de gripe sazonal, para a qual nos teremos que começar a preparar já. A experiência do passado, com as pandemias de gripe de 1918 e de 1957, e os estudos de modelação, que já aqui referi alguns deles, apontam para a possibilidade de um ressurgimento de casos de Covid-19 nessa. Começar no hemisfério sul, poderá fornecer algumas indicações sobre o que esperar
no hemisfério norte no final deste ano. De qualquer forma, os dados de que dispomos ainda são escassos. Como dizia há bocado, esta incerteza que nós temos sobre o significado da presença dos anticorpos, o nível e a durabilidade de proteção poderão ser parcialmente clarificadas. Coronavírus 2 que está em curso, e este inquérito pode permitir e pode indicar a extensão da imunidade da população, a duração e a eventual cinética da atenuação da resposta imunitária na comunidade, utilizando os soros que foram colhidos para este inquérito serológico nacional, e também o estudo da imunidade cruzada com os outros, para nós termos uma perspectiva concreta sobre a cadência e o ritmo da retoma da normalidade e, em cada momento, sermos capazes de responder com a melhor aproximação possível à evidência disponível e concreta da nossa realidade sobre o quando e o como retomar essa mesma normalidade. E termino aqui com esta reflexão, deixando agora espaço para discutirmos abordados, dizendo que do ponto de vista do acompanhamento clínico, muitas das questões que aqui foram referidas ou muitas das reflexões que aqui foram feitas pelos outros colegas, eu partilho-as completamente porque também as vivenciámos no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Efetivamente, foi a primeira vez que assumimos no concreto esta partilha multidisciplinar sem que fosse meramente uma questão retórica. Enorme cumplicidade profissional, surgiram tensões que tinham a ver com algum conflito de competências. A verdade é que fomos capazes de nos articular para que a resposta fosse a mais harmoniosa possível e a mais efetiva possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Kamal. Reflexões muito pertinentes e que levantam inúmeras questões, mais do que respondem às questões, mas isto é mesmo assim, é de facto que aprender com esta pandemia. Cabe-me a mim o último tema, que é também um tema que não é despiciendo e que tem a ver que, para além da Covid e da infecção por SARS-CoV-2, existe a patologia que já existia antes e que continua à procura e, obviamente, nós temos que continuar a dar resposta a esta patologia e é um pouco a organização da resposta à patologia que eu vou aqui. Vou focar muito rapidamente nos dois aspectos, no ambulatório e no internamento. Portanto, nós continuamos a ter também os nossos doentes, nomeadamente os doentes com infecção VIH. Nós tivemos aqui no internamento o nosso primeiro caso por volta do dia 11 de março e rapidamente nós tivemos uma progressão. Inicialmente tínhamos reservado só os quartos de isolamento, que são 5, com pressão negativa e com ventilação independente, mas rapidamente foram esgotados. No final de março tínhamos o internamento enfermaria do nosso hospital, a dermatologia, onde ficámos com a capacidade de internamento de 12 camas, que não chegou depois, durante um período tivemos uma pressão de procura maior. Ficámos só com a patologia que é mais específica nossa e onde de facto a nossa experiência é uma mais-valia, nomeadamente a infecção VIH, infecção do sistema nervoso central e espondilocícitos foram a patologia que mais tivemos que dar resposta. Portanto, toda essa patologia foi deslocada para o serviço de dermatologia e depois também de ginecologia e cirurgia tivemos que ocupar algumas camas. Neste momento já voltamos praticamente à normalidade, na medida em que a partir da alteração da resposta do nosso hospital, o hospital Covid dedicado passou a ser o Hospital Geral, o designado Hospital dos Covões, e portanto os doentes passaram a ser internados lá e também a resposta
basicamente a medicina interna, mas também com o concurso de alguns infecciologistas. E a partir do momento em que diminuiu a pressão de internamento aqui, os casos começaram a escassear e foi possível, agora no início de junho, a partir do dia 6 de junho, se não me falha a memória, a retomar a atividade normal da enfermaria, depois de uma semana de transferir os poucos doentes restantes para a enfermaria depois então regressaram os doentes. E, portanto, isto foi a resposta que nós demos em termos estruturais ao internamento. É claro que isto depois também necessitou de reestruturação das equipas, que eventualmente não uma solução ideal, mas foi a solução que foi adotada. Houve uma rotação pelos diversos setores semanal das diversas equipas para dar resposta a todas estas solicitações. Que é, de facto, uma área muito importante de movimento assistencial nos atuais serviços de doenças infecciosas. Nós temos o espaço de consultas, era contíguo ao internamento, onde tínhamos quatro gabinetes de consulta, que foram desativados porque estavam contíguos à enfermaria e para termos uma contenção adequada dos doentes e não haver circulação de doentes, essencial, e de maneira que tivemos que deslocar toda a nossa atividade para o hospital de dia, onde só temos 3 gabinetes de consulta e um gabinete de enfermagem. Criámos 2 espaços na biblioteca que temos nesse local de consultas não presenciais, com 2 postos de trabalho e foram-nos disponibilizados a telefones para fazermos consultas não presenciais, que foram de facto a via preferencial para fazer sobre terapêutica antirretrovírica e que, portanto, uns dias antes da consulta, 1 a 2 semanas antes da consulta, nós contactávamos os doentes. Eles ficavam muito aliviados pelo nosso contacto, por não terem que vir ao hospital, sobretudo na fase mais crítica de confinamento. Renovávamos a medicação, reagendávamos a consulta e eventualmente pedíamos novas análises. As análises que eventualmente estivessem agendadas eram... A farmácia hospitalar, relativamente aos doentes com infecção VIH, também criou mecanismos que levaram a que a medicação fosse disponibilizada numa farmácia próxima da residência do doente e indicada pelo doente, o que foi também uma mais-valia, muito valorizada pela maioria dos doentes, e que eventualmente me parece que poderá ser, de facto, uma aquisição importante que vale a pena ficar, porque pode, de facto, tornar desnecessário deslocações penosas para alguns doentes, sobretudo os que moram longe, que têm dificuldades de deslocação, que têm dificuldades económicas. Foi, de facto, uma mais-valia que penso que vale a pena ficar. Portanto, isto aqui basicamente relativamente à consulta de imunodeficiência. A consulta de PrEP esteve suspensa 1 ou 2 semanas, na fase mais crítica. Essa aí é basicamente quase sempre necessária uma consulta presencial pela necessidade da colheita de material biológico. Bem rapidamente, no final de março, início de abril, retomámos as consultas presenciais destes doentes, quer primeiras consultas, quer consultas de seguimento, portanto, no espaço de ambulatório da infecção VIH, no hospital de dia. As consultas de rastreio e prevenção da infecção na imunodepressão também estiveram suspensas na fase crítica, mas como é uma área com uma procura crescente aqui no nosso hospital, também rapidamente nos reorganizamos no sentido de dar resposta a aqui preferencialmente não presencial, porque muitas das intervenções podem ser feitas com base na consulta no processo e eventualmente pedido de análises, mas algumas consultas presenciais foram também realizadas e, portanto, genericamente nós conseguimos concentrar toda a atividade num
num espaço físico muito mais reduzido, reduzimos muito as consultas presenciais, portanto reservamos as consultas presenciais apenas para situações onde de facto o doente beneficia dessa consulta não presencial. Esta eventualmente parece-me também uma aquisição que pode e deve ficar em grande parte, desde que consigamos melhorar a interação com os nossos doentes e eventualmente se nós conseguirmos interlocutores locais que nos deem apoio, e isto para alguns doentes, para alguns tipos de doentes pode ser extremamente importante. Estou a pensar nos idosos, estou a pensar em doentes com incapacidades, estou a pensar em doentes que vivem fisicamente ou não. Eventualmente, grande parte das consultas podem passar a ser não presenciais sem perda da qualidade de seguimento dos cuidados. Portanto, esta foi a nossa organização para dar resposta. É claro que isto também motivou a reorganização das equipas. Basicamente, todos os clínicos faziam a consulta não presencial, portanto, tinham a seu cargo os seus doentes e naquela... Então havia uma equipa de 3 médicos que estavam em permanência nesta área da consulta para então dar resposta a estas solicitações de consulta presencial. Eu penso que são os dados mais importantes relativamente a esta questão da manutenção da resposta, que foi possível, apesar de todos os desafios, de todas as dificuldades. Já vos disse que estamos, de facto, neste momento a retomar a normalidade possível. Já vos relatei acima. E, de facto, pelo menos estes 2 aspectos que já referenciei, por um lado, a consulta não presencial, penso que pode ser uma aquisição que pode e deve ser mantida e eventualmente incrementada, mas sobretudo melhorada em termos de qualidade. E, por outro lado, esta possibilidade da farmácia levar a medicação para uma farmácia próximo, mantendo o controle da medicação. E termino agradecendo a paciência de todos, a vossa disponibilidade e agora talvez haja ainda lugar para algumas questões. Vou agora aqui ver que questões é que nós temos. Deixava para já eventualmente uma reflexão para quem quiser pegar nela. Nós temos agora, de algum modo, o epicentro da epidemia na região de Lisboa. Até que ponto é que nós... epidemia para que ela fique em Lisboa, neste momento, e nesta altura em que há uma deslocação das pessoas dos centros urbanos, quer para as praias, para os locais de lazer, mas sobretudo também para as aldeias, para os locais de onde as pessoas são originárias, se não vamos ter um reacendimento de surtos nesta interior que tem estado mais poupado e eventualmente não vamos nós pegar, reacender de facto aí alguns focos. Agarrar nesta questão. Eu associo aquilo que se passou no Norte com as medidas que foram tomadas pelo Governo de confinamento. Isto é, nós tínhamos de facto uma invasão de doentes nos internamentos, no São João, connosco e com certeza aqui em Matosinhos, Braga, Vila Nova de Gaia. Os doentes, apareciam muitos doentes e de um momento para o outro o confinamento, coisas começaram a abrandar. É claro que o confinamento tem um problema, que é o problema da economia, mas também retomar a economia de facto é muito importante, mas com regras, sem dúvida nenhuma, e essas regras parecidas com, enfim, o que fazem parte do confinamento é preciso que sejam mais rigorosas, mas também é importante controlar coisas que eu sempre disse do princípio, desde março, continuam. Os barcos chegam a Lisboa e não há controle nenhum da entrada das pessoas, e isto parece-me um contrassenso já nessa altura, porque teríamos evitado muitos casos que vieram do estrangeiro no princípio,
e continuamos de facto na mesma. E o que é que acontece? É que os ingleses não deixam os ingleses vir para cá, não é? E outros países não deixam os indivíduos virem para cá. Portanto, o problema da economia ou do turismo já está de algum pensar certas medidas para a região de Lisboa. Não é? Penso que é o problema maior, até pela densidade populacional que temos naquela zona. Não é? Portanto, eu acho que teria que haver medidas mais rigorosas, tentando ao mesmo tempo continuar a que as coisas, digamos, ao que a economia se desenrola. Mas, por exemplo, eu não percebo como é que em Reguengos já morreu tanta gente. Não é? Mas parece-me que não fizeram nada até há 15 dias atrás ou há um mês atrás, porque de um momento para o outro aparecem uma centena ou mais de doentes ou de indivíduos em condições incríveis, são todas pessoas idosas com comorbilidades. Estas coisas têm que ser... Epá, a gente pode ir à televisão todos os dias. Acho que é preciso tomar medidas eficazes, na minha opinião. Há uma pergunta que eu gostava de fazer a todos. É assim, eu não percebo, francamente, 47 mil infectados. Se multiplicarmos isso por 4,5, que é o número de Espanha, isso dá quase 50 mil. 50 mil, peço desculpa, 200 mil casos. Se multiplicarmos por 5 ou 6, que são os números de Itália, vamos ainda mais acima. Quer dizer que temos números muito elevados de pessoas infectadas e a mortalidade é muito baixa. Estejam bem, mas eu não compreendo nem este intervalo, ou digamos, como é que a pandemia vai do norte para o sul, mas passam-se 2 meses, não é? Porque de facto o pico é agora, é o que estamos a ver, e ao mesmo tempo também como é que nós temos uma mortalidade tão baixa. Será que o vírus é mansinho, como dizia a colega da Maria Mota, que dizia que este que era mais mansinho? Eu não acho que seja mansinho. Isso foi só para animar as perguntas, pá, mas já não digo mais nada. Bom, Já disse tudo. Vamos lançar mais algumas achas para a fogueira que o Rui colocou e que, efetivamente, a resposta à questão das medidas que são necessárias tomar, tendo em conta não são muito fáceis no sentido de alguma dificuldade que nós temos de sustentarmos pela evidência. E se tomarmos o exemplo da China, por exemplo, na fase mais intensa do surto, e estou a pensar especificamente na cidade de Wuhan, o surto começa e antes de serem adotadas as medidas de maior confinamento, de 5 milhões de pessoas. Isto por causa do final do ano, das festas do fim do ano e do novo ano e da grande mobilidade que aquela comunidade tinha. Esperaríamos, com base nisso, que a expressão que a epidemia de Covid pudesse ter nas zonas mais distantes da cidade de Wuhan pudesse ser maior do que aquela que na realidade que a província de Hubei foi aquela que foi mais afetada, mas quando olhamos para a cidade de Pequim e para outras zonas mais distantes do perímetro da província de Hubei, o número de casos de infecção foram casos pouco expressivos do ponto de vista epidemiológico e para o qual nós não temos uma explicação muito objetiva. E, portanto, quando são tomadas aquelas medidas musculadas de confinamento e que permitem efetivamente, foi aquilo que nos aconteceu um bocado, nós conseguimos achatar a curva, mas não eliminamos a propagação com as medidas de confinamento. A questão que se nos coloca
nesta fase é que nunca nenhuma doença tornou tão expressiva esta tensão entre a saúde pública e a economia, não é? As medidas que precisamos de encontrar, as medidas que neste momento são adotadas do ponto de vista de propagação, pretendem efetivamente diminuir o risco de propagação e não eliminar a propagação, não é? Todos, enfim, uma parte dos estudos de modelação que eu estive a ler enquanto preparava esta sessão deixam sempre ou alertam pelo menos que o surto poderá ter novas réplicas ao outono e inverno. Tudo depende de quando é que esse surto se instala, isto é, alguns dos estudos vão tão longe quanto dizer-nos que se a instalação ocorrer no outono e inverno, numa altura em que o valor de R0 tenderá a aumentar porque as pessoas também tenderão a ficar mais confinadas, à semelhança do que acontece com a gripe na estação do inverno, o risco de termos surto se instalar no final do inverno, no princípio da primavera, em que provavelmente o pico epidémico possa ser menor. Isto de acordo com alguns pressupostos que estiveram no exercício dessa modelação. O que me parece, apesar de tudo, adequado neste momento é que uma informação intensiva e coerente, sobretudo, para a comunidade pode contribuir para a epidemia, para os focos, por exemplo, que estão a ocorrer em Lisboa. E quando nós olhamos para o que se está a passar em Lisboa, o que nós verificamos neste momento é que há focos relativamente bem definidos de comunidades que muito provavelmente foram objeto de menor atenção na fase inicial do surto e que agora se estão a exprimir como sendo aquelas que depois os números de cada um destes focos, aquilo que percebemos é que muito provavelmente o surto já se tinha instalado há algum tempo, se tivermos em conta o número de casos secundários que são diagnosticados na sequência dos primeiros casos sintomáticos que emergem e que procuram nos cuidados de saúde. E, portanto, nessa base, o que me parece é que o aconselhamento intenso, as medidas de proteção, máscara, a lavagem frequente das mãos, o aconselhamento às pessoas que, estando sintomáticas, elas próprias se isolem de contactos sociais até pelo menos a clarificação do seu quadro, serão elementos que podem contribuir para que esta mobilidade durante o período de férias não contribua para uma expansão não controlada. Naturalmente que há um outro cuidado também a ter, acompanhar alguma desta mobilidade de acordo com os focos que forem surgindo nos locais para onde houve estas deslocações, não é? Será uma outra forma de percebermos qual é a dinâmica que esta pandemia pode ter, tendo em conta a assimetria da sua distribuição geográfica. Porque nós desconhecemos ainda para que algumas destas medidas, para medirmos inclusivamente a efetividade de algumas destas medidas. A questão que se coloca por vezes é que a chegada dos aviões, o controle das fronteiras, há outras variáveis para além das variáveis estritamente técnicas que estão na mesa e que tornam ainda mais difícil depois uma avaliação distanciada e objetiva. Não sou capaz de ir muito para além disso nesta fase, porque
O que nós percebemos e aprendemos nestes tempos mais recentes é que uma única medida isoladamente é pouco eficaz. Já tínhamos aprendido isso com a SIDA também. E também o que aprendemos durante este período, e a literatura vai alertando para isso, é que muito possivelmente em medidas de distanciamento físico ou de confinamento, se quiserem, intermitentes e não tão prolongadas quanto aquela que surgiu aquela que nós adotámos na fase inicial, não é? Porque não temos ainda conhecimento suficiente ou suficientemente trabalhado sobre a imunidade da comunidade, sobre o papel desta imunidade cruzada dos coronavírus sazonais, que nos podem ajudar a tomar medidas menos emotivas. Nós vivemos uma certa desordem no domínio da terapêutica, vivemos uma certa desordem no domínio da epidemiologia, e é no calor dessa desordem que às vezes estão a ser adotadas algumas das medidas com alguma incongruência para a própria comunidade. Por um lado falamos em distanciamento social e por outro lado vemos os metros e os autocarros nas cidades capitais como estão. Transportes públicos às 6h30 da manhã para irem para os seus empregos e vemos o que vemos e ouvimos o que ouvimos, não é? E, portanto, vamos precisar de olhar com algum distanciamento, com alguma base na evidência. Eu tenho alguma expectativa sobre os resultados do inquérito serológico, embora quando olhamos para os dados que vão sendo publicados, seja na Ásia, em alguns países asiáticos, seja em alguns países um pouco desiludidos relativamente à nossa expectativa de exposição ao vírus e alguma imunidade que nos pudesse conferir a proteção que nós pensamos que a presença dos anticorpos pode conferir e que na realidade também ainda não a sabemos de forma muito clara. Reflexões muito pertinentes e que levantam outras, nomeadamente o valor da serologia, que é também um outro campo onde não sabemos, ou sabemos muito pouco. Para a doutora Margarida, relativamente, quer dizer, nós corremos o risco, na minha perspectiva, de este lume-brando em que de algum modo estamos a entrar se prolonga assim no tempo de forma relativamente prolongada. E como é que a perspectiva, que impacto é que isto tem na formação e que eventuais medidas é que nós podemos adotar para ultrapassar a formação? E isto também prende-se um pouco com a retoma da normalidade, que de facto em algumas especialidades pode ser relativamente mais pacífico, mas há outras onde que exigem um contacto mais intenso com os doentes, onde de facto os problemas são significativos. Eu estou a pensar, por exemplo, nos médicos dentistas, que já adotaram algumas medidas que eventualmente limitam, mas estou a pensar, por exemplo, nos fisioterapeutas, retomar uma normalidade enquanto tivermos esta transmissão na comunidade. Quando é que nós de facto podemos chegar a uma normalidade, ou se isto vai ficar aqui sem um fim à vista? Mas começava por passar a palavra à Margarida para, enfim, ouvir a perspectiva dela relativamente à formação. É uma questão um pouco difícil de responder. Com esta pandemia, não temos resposta ainda para tantas questões, mas pode ser importante, se calhar, adaptar, ter a facilidade de adaptar os planos formativos para os próximos internos. Por exemplo, no caso da infecciologia, de facto, ainda temos alguma facilidade em ir fazer, falo na minha experiência e
os estágios obrigatórios, nomeadamente cuidados intensivos, microbiologia, ou seja, a possibilidade de ir fazer estes estágios depende essencialmente se o serviço tem capacidade de continuar a funcionar sem nós, por assim dizer. Mas outros estágios que implicariam se calhar ir para o exterior, para outros hospitais do país ou para outros países, podem ficar de facto muito, ser impossível para estas limitações. Não, nesta fase não consigo arranjar nenhuma, não sei se... Há só aqui uma questão, eventualmente para encerrarmos, já estamos nas 8h30 e eventualmente já estamos a entrar pela hora do jantar. De qualquer maneira, há aqui uma questão, enfim, que de algum modo já foi aflorada, que é se de facto existir uma segunda vaga no inverno, preparados para lidar com esta realidade, com esta pressão, sem entrar em colapso. Rosário, temos capacidade de resposta, o teu hospital aguenta outra onda, tens a vantagem de ter de facto uma equipa dirigente que está sintonizada e que dá uma resposta rápida, direção de serviço, a direção do hospital, e isso é uma mais-valia, mas vamos conseguir continuar a dar uma resposta cabal a todos estes desafios? Não sei, imagino, mas eu acho que de qualquer forma na próxima resposta, se acontecer isto, acho que não podemos deixar, o Sr. Tamal também já falou, não podemos deixar de fora os doentes que desta vez acho que deixámos um bocadinho, não é? Atrasamos muitas consultas, atrasamos muitas cirurgias e eu acho que isso que o nosso diretor do hospital está preocupado em criar com outra atividade com os outros doentes não Covid. Eu acho que isso é muito importante. O Dr. Joaquim Oliveira já retomou as consultas da infecção VIH, eu nem falei nesse aspecto, mas nós ainda estamos a fazer a maioria das consultas, quer de doentes VIH, quer de doenças infecciosas, ainda não presencial, porque nós não temos capacidade, por exemplo, na sala de espera, neste momento não dá para o número de consultas que realizamos. Talvez me tenha expressado mal, não. E, portanto, continuamos com as consultas não presenciais, desde que não haja vantagem para o doente na consulta presencial. Mas, de facto, quer dizer, aqui levantam-se esta questão dos efeitos colaterais da Covid, não diretamente da doença em si, mas do impacto na resposta às outras patologias, ainda está, de facto, por medir e é importante reestruturar toda a nossa resposta, porque nós nunca tivemos, de facto, uma ameaça desta maneira, eventualmente poderemos vir a ter outras. Os nossos hospitais, em termos de estrutura, não estavam de maneira nenhuma preparados para isto. As nossas urgências são um caldo de multiplicação destas patologias. Não temos, de facto, a cultura de prevenção da transmissão da infecção. Vimos isso, o local de amplificação da transmissão destas infecções. E isso aí, de facto, nós temos que tentar, por todas as formas, criar circuitos que sejam mais seguros, circuitos independentes. É claro que vai sempre haver misturas, porque é impossível ter um teste imediato que nos dê a resposta, mas tendencialmente, de facto, devemos tentar criar uma resposta, circuitos completamente separados para que são destas infecções que vamos ter sempre na comunidade. Temos a gripe todos os anos e eventualmente também aí os hospitais servem de local de amplificação, mas estas ameaças que temos agora como exemplo, a pandemia de SARS-CoV-2, mas seguramente outras virão a acontecer, mas se calhar temos que também repensar de facto a nossa arquitetura hospitalar. Não sei se querem fazer alguma reflexão para terminar este webinar.
Eu vou para estágio, pá. Fazes muito bem. Vou para estágio. Daqui a uma horita, pá. Muito bem. Pronto, resta-me Um abraço para todos. a vossa disponibilidade, a vossa participação empenhada e até uma próxima oportunidade. Boas férias, quem tem a oportunidade de ir para férias. Eu ainda vou ficar aqui mais um tempito e até sempre.